Olá, galera da Arsenal Brasil. Antes de mais nada, fiquei um tempo fora, minha vida estava muito corrida. Sim, estou de volta até segunda ordem. Segundo lugar, você me pergunta por que eu fico tanto pro canto na transmissão, é para tampar o sol e ficar uma transmissão melhor iluminada. Arsenal 2, Brighton 0. A gente atropelou o Brighton, né? Foi um jogo que eu vi ano passado. A gente tomar de 3-0 num jogo horroroso. Hoje foi exatamente o contrário, uma performance completamente dominante do Arsenal do começo ao fim. No primeiro tempo, o Brighton sequer chutou a gol, então assim, não teve muito o que fazer. Eles criaram basicamente uma chance quando a gente já estava ganhando o jogo. No final, quando o, o João Pedro e o Mitoma colocam o Ben White na roda, tiram ele para tonto e quase sai o gol de empate deles, mas o cara chutou para fora. E foi basicamente o único lance de perigo do Brighton no jogo inteiro. Não teve nenhum um outro lance mais ou menos perigoso assim. Foi isso e mais nada. Nós criamos quase 3 XG, fizemos 2-0. O Bart Verbruggen, o goleiro deles, foi de fato muito bem no jogo, foi um destaque, pegou pelo menos umas 2 ou 3 bolas muito difíceis, fora a quantidade de vezes que a gente chutou em cima do zagueiro, que os jogadores demoraram para tomar sua decisão, especialmente o Gabriel Martinelli hoje sempre estava com um toquinho a mais. Embora tenha feito uma boa partida, ele poderia ter saído do jogo com um gol e 2 assistências tranquilamente, pelas oportunidades, pelos lugares do campo que ele esteve passeando, né? Ele botou o lateral direito deles no bolso, né? Ala direita joga com um back three, né? E aí nesse tema eu acho muito interessante a gente olhar para o tamanho do que o Arsenal fez hoje, né? Não que o Brighton seja, meu Deus do céu, um dos melhores times do mundo, até talvez seja um dos 20, mas não é um timaço, assim, uma seleção. Mas eles têm uma coisa que eles fazem muito bem, que é a saída de jogo. A saída de jogo que é completamente pensada para atrair o adversário e te matar criar uma transição artificial e te matar na transição, né? E o Arsenal fez o Brighton desistir disso e jogar longo, porque a nossa pressão alta foi tão bem feita e tão bem executada, e aí todos os méritos, obviamente, para a comissão técnica e para o Odegaard, que é o comandante daquela pressão. Ele está sempre correndo, sempre apontando, sempre lembrando as pessoas das suas tarefas. Ele não sabe só o próprio trabalho, ele sabe o trabalho de todo mundo. E ele consegue bater o olho, ler a situação e falar: tá, fulano tem que ir para lá. E aí ele aponta e vai e organiza. Ele é muito bom nisso. E foi o melhor em campo hoje, é importante ser dito. A atuação do Odegaard hoje foi um negócio, e eu já vou falar da segunda parte dessa atuação, mas a gente fez o Brighton não querer a bola. E é o time que mais quer a bola no mundo. O De Zerbi é um cara daqueles que tem uma filosofia de jogo muito específica e ele efetiva essa filosofia de jogo de uma forma bastante dedicada. Para a gente fazer os caras desistirem desse plano de jogo, é uma demonstração de que o Arsenal, nos seus melhores dias, pega os pontos fortes dos adversários e fazem eles parecerem pontos fracos. E isso é uma coisa muito poderosa. Segundo ponto importante. Uma coisa que não estava funcionando nem um pouco no começo da temporada, mas que agora está funcionando muito bem, é a nossa construção de jogo, né? Qual era o problema fundamental? O Partey tem uma habilidade que era insubstituível, que é a única coisa que o Rice não faz. Não é que ele não faz melhor que o Partey, ele não faz ponto. E o Arteta percebeu isso desde muito cedo, e ele nunca colocou o Rice com essa responsabilidade, porque ele sabia que ele ia destruir o jogador. O cara é um craque, jogou muito bem hoje, inclusive, de novo, como sempre joga, ele é muito consistente. E ele, na transição defensiva, é um negócio de louco. Ele tá sempre no lugar certo, sempre desarmando a pessoa certa, e é sempre na bola, faz muito pouca falta. Então, assim, é um jogador extremamente importante para você ter no seu time. Mas ele tem um problema. Ele tem uma dificuldade muito grande de receber de costas, girar e não dar mole com a bola. Então, ele não é responsável por isso. O que o Rice faz bem? Receber com o quadril mais ou menos virado assim de lado, girar e arrancar.
e ganhar espaço, correr com a bola. Então, o que o Arsenal passou a fazer? Ele passou a recuar o Odegaard e o Jesus ocupam a faixa central do campo quando o Arsenal quer progredir. O Rice fica como uma opção para fazer uma transição veloz e o Havertz estica como centroavante. E é uma função importante que poucos outros meias fariam por motivos óbvios. Porque o Havertz tem uma versatilidade grande, é um cara alto, é um cara perigoso. A defesa precisa ficar de olho nele, porque se der mole, ele vai receber um chutão e vai matar, ajeitar para alguém. Ele ajeitou muitas bolas para o Martinelli ao longo do jogo. Mas a gente vai falar do Havertz daqui a pouco. O Odegaard nessa transição, com o Jesus apoiando ele, fez com que o time, assim, basicamente tivesse muito mais qualidade na bola. E a nossa transição foi muito tranquila. A gente errou muito pouco na transição. Teve muito pouca dificuldade para bater a pressão do Brighton alta, que é uma das melhores do mundo. E aí não é nem top 20, é top tipo 5. E a gente tirou como se fosse muito pouco ali, tranquilo, tal. Muito tranquilo nas duas construções, né, na nossa construção e na nossa pressão alta. Brighton pra gente não foi nada. Ano passado eu vi isso dando muito errado. Então, uma melhora significativa com esse time agora. Dito isso, vamos assim a detalhes. Assim, já falei do Rice, do Odegaard e do Martinelli. Acho que vale falar do Jesus, que jogou muito bem, fez o primeiro gol. Jogou muito bem de novo. É isso, o cara não é um matador, mas o que ele faz pro time, a forma como ele transforma o Arsenal numa unidade funcional, vale mais do que 5 a 8 gols a mais por temporada, na minha opinião. Um cara que faz o que ele faz e ainda faz muito gol, eu acho, sinceramente, que agora em alto nível, em atividade, é só o Harry Kane. Então, assim, é bom ter perspectiva de que não é uma coisa fácil fazer um upgrade no Jesus se você quer que o seu centroavante faça parte da construção de jogo. E se você for olhar a forma como o Arsenal construiu o seu elenco, ancorando uma parte do seu meio-campo no Havertz, que tem uma função fundamental para complementar a atividade do Jesus, eles serem intercambiáveis e terem funções táticas complementares, na minha cabeça não faz o menor sentido agora trazer um centroavante clássico, porque a gente teria que trazer um volante clássico para substituir o Havertz, porque senão a coisa não vai funcionar. Então, na minha cabeça, faz muito mais sentido a gente pensar em construir com talvez pontas de verdade, porque o Trossard não é um ponta de verdade, um excelente jogador, gosto muito dele, mas ele buscando a bola na linha de fundo e tal, ele não é um cara super rápido, enfim. Ele é um jogador melhor para tabelar por dentro do que jogar para fora, então talvez a gente precise de mais opções do lado de fora do campo do que do lado de dentro do campo. Mas enfim. Seguindo, Saka super bem também, achei que o Saka fez uma partida muito sólida. Poderia ter feito gols em alguns momentos. Tivemos muitas oportunidades. O Havertz foi muito bem. Matou o jogo. O Havertz me irrita. O Havertz não sei o quê. Cara, ele cumpre uma função tática muito importante no time. Tem bons números defensivos e tal. E hoje ele fez 4 chutes a gol, o que é um ótimo volume porque é esperado dele. Se ele fizer 4 chutes a gol por jogo, ele vai fazer um gol a cada 2 a 3 jogos. Ele está com uma média de 0,36 pelo Arsenal, 0,36 gols por partida com a camisa do Arsenal, que era a média que ele tinha no Leverkusen. Jogando do meio campo, a gente está projetando aí 12 gols no campeonato. Se ele conseguir chegar a 12 gols, ele vai ter substituído o Xhaka muito bem. O Xhaka fez 7, se eu não me engano. Então, o plano era esse. O plano parece que está dando certo. Você pode não gostar do jogador, mas você não pode negar que o plano está funcionando. A única nota que eu teria, talvez, na partida é que o Zinchenko claramente cansou e em uma hora ele começou a dar muita chance para os adversários, começou a errar passes bobos. Gostaria de ter visto o Kivior mais cedo, mas aí o Kivior entra, a primeira coisa que ele faz é dar um puta desarme no cara e dar um passe completamente quadrado. Então você vê que o Kivior é mais zagueiro, ele improvisado.
Ele na lateral parece improvisado, diferente do Tomiyasu, que você bota ele em qualquer lugar e tá tudo bem. Então, as nossas deficiências numéricas ali atrás na zaga tão pesadas, e eu acredito que o clube vai trazer alguém para a defesa. Nós só temos 7 no total. Se você for considerar que o Zinchenko não é exatamente um especialista, nós temos 6 opções de defesa e só tem 4 saudáveis, e é pouca gente. Né? É pouca gente. Especialmente porque, por exemplo, o Ben White teve uma partida bem qualquer coisa e não tinha nem como tirar o cara. Vai fazer o quê? Vai botar o Cedric? Eu prefiro que, sei lá, bote o Mertesacker e passe o Saliba para lateral direito, porque não dá para botar o Cedric, né? Então, nós temos alguns problemas ali, as lesões estão fazendo mal para o nosso elenco, mas a tabela, o calendário não é muito apertado. A gente jogou hoje, a gente só joga semana que vem contra o Liverpool, não tem jogo no meio de semana, e depois tem 4 ou 5 dias para jogar contra o West Ham. Então, assim, não é o fim do mundo, tá tudo bem. O time não vai estar, tipo, super exausto. As coisas estão indo legal. Uma outra nota que eu acho interessante é que o Nketiah saiu com uma assistência, fez uma... Até a assistência ele estava fazendo uma partida horrorosa, ele estava passeando em campo, e o que mais me irrita no Nketiah é quando ele entra no jogo, ele sempre entra para jogar para ele. Ele não corre ele não faz marcação alta, ele não cumpre nenhum dos deveres dele. Inclusive no lance, teve um lance logo antes que o Rice dribla um cara, vai carregando a bola, que isso o Nketiah estava no comando do ataque. Se ele corta pelas costas do cara que estava marcando o Rice, ele abriu uma cratera no meio do campo para entrar o Saka, ou não sei se era o Nelson, já tinha entrado, enfim. Teria espaço ali. Só que aí outra pessoa ia finalizar, né? E o que ele faz? Ele continua ocupando o comando do ataque e força o Rice a tentar um chute. Então, esse tipo de comportamento do Nketiah me irrita muito. Eu nem acho ele um jogador ruim, mas isso me irrita pra caramba. E aí no lance do gol, o Trossard e o Odegaard fazem uma jogada absurda, deixam o Nketiah naquela situação de, meu amigo, o Havertz está ali, tem 1 quilômetro de espaço para você acertar esse passe, pelo amor de Deus. E aí ele dá um passe muito bom pro Havertz, o Havertz finaliza por baixo do Verbruggen, que sai muito bem do gol, mas não dava, né? Inclusive quando o Havertz começou a armar o chute, eu falei, pô, ele vai dar uma cavadinha, cara. E aí ele tem uma mecânica de chute curiosa, ele chuta por baixo do Verbruggen, gol, acabou o jogo ali, matamos e tal, mas assim, atuação dominante do Arsenal, se fosse 5, não teria me surpreendido. E se a gente jogar assim, a gente é um time muito difícil de parar. O Arsenal é muito, muito bom. Acho que a única observação é, de fato, um lugar onde tem um upgrade óbvio é ter um jogador que faz o que o Jesus faz e ainda faz gol. Tipo, eu tava comentando até com o Matheus no WhatsApp durante o jogo. Eu falei, cara, se a gente tivesse o Van Persie do auge nesse time, a gente era campeão com o pé nas costas. E seria, de fato. E tem as laterais, né? O Zinchenko jogou bem, mas cansa, precisa de uma opção para ali. E o Ben White foi o único jogador do Arsenal que jogou mal. No ataque, deu umas corridas meio loucas, tava parecendo uma mula sem cabeça às vezes. Não gostei da atuação do Ben White, que não vem jogando bem. E não tem quem pôr. Então é o Ben White que vai ficar. Então é isso. Durante o meio de semana eu quero fazer um vídeo sobre o que está acontecendo na tabela e tal. O Liverpool vai jogar agora, então não vou, obviamente, falar sobre isso, mas o City está mostrando problemas que não haviam aparecido em temporadas passadas e eu quero falar sobre isso. Então vou tentar fazer um vídeo sobre isso durante a semana, especialmente no horário que não tenha tanto sol nas minhas costas. Tchau, tchau, gente.